Mateus capítulo 14, Mateus 14, verso de número 1 até o verso de número 12. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, atuam nele poderosos milagres. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar a ela o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. E o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que lhe pedia, e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que o levou à sua mãe. E os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e sepultaram, e depois contaram isso a Jesus. Senhor, fale ao nosso coração, abençoe a nossa vida, nos direcione ao centro da Tua vontade, do Teu propósito, que nós possamos entender a Tua palavra e sairmos daqui prontos para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém. E você, por favor, aplauda Jesus. Bom, irmão, certamente essa é uma história que antecede as grandes realizações de Jesus, mas que nos traz conhecimento sobre aquilo que Jesus já está manifestando. João Batista era uma pessoa influente, usada por Deus, com muitos atributos proféticos se manifestando sobre a sua vida, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança. Porém a gente olha e vê que o tempo de João acaba e Jesus se manifesta, e aqui nós temos uma pessoa atormentada. Quando a gente para prestar um pouco de atenção, nós temos um homem que está aflito, um homem que está se sentindo culpado, um homem que está refém das suas ações, porque um dia Herodes tomou uma atitude equivocada. Só que a gente sempre, quando se equivoca em uma atitude, às vezes não consegue perceber, Alexandre, que essa atitude é consequência ou é abertura de um caminho para várias outras. A mensagem que eu quero pregar para você hoje aqui nessa noite é de que o pecado, ele nunca anda sozinho, ele sempre vai andar acompanhado. E por que nós temos aqui um homem traumatizado? A Bíblia conta, Mateus descreve que quando João profetizava e anunciava a sua palavra, Herodes era um dos seus alvos. A mensagem de Deus queria falar com Herodes, e esse era um homem que vivia em pecado. Pelo que lemos aqui no texto, ele estava em caso, ele estava em adultério com a irmã, com a esposa de seu irmão Filipe. E nisso João era o profeta, o servo de Deus, que sempre se levantava para dizer: você está errado, você está pecando, você não está fazendo aquilo que a palavra de Deus quer que você faça. E talvez um dos nossos equívocos nessa geração é querer andar com um profeta, mas que esse profeta não possa corrigir os nossos erros, não possa apontar as nossas falhas conforme a vontade de Deus, não tenha liberdade de nos confrontar pelos nossos erros. Em uma noite de festa, de embriaguez, certamente de prostituição, que a gente vê Herodias, que é essa mulher adúltera, usar a sua filha ao olhar e ver que Herodes a cobiçou, a desejou, gostou muito dela e ainda fez uma promessa, falar: vamos eliminar aquele que fala do meu pecado, aquele que fala da vida pregressa que eu tenho, que aponta o meu erro, que é João.
eu quero a cabeça dele numa bandeja. E ali a filha de Herodias vai fazer esse pedido diante de toda uma corte. E Herodes, preso ao seu juramento, mesmo temendo a vida de João por saber que ele é um profeta, ele cumpre isso e entrega a cabeça de João em uma bandeja. E agora ele está com medo porque ele acredita que a pessoa de Jesus é a incorporação. É aquele João Batista que agora incorporou, que tomou conta, que visitou a vida de Jesus. Mas a gente sabe que a vida de João se encerra e Jesus inicia a sua e o seu ministério. E nisso a gente olha e vê que uma das maiores mentiras do pecado é ele nos convencer de que ele vai permanecer sozinho, isolado na nossa vida. O pecado sempre está fazendo uma promessa para nós: é só dessa vez. Não vai afetar ninguém, não vai trazer nenhum prejuízo maior, você está no controle. Essa ideia do pecado de alimentar o nosso coração com esse pensamento de que você está no controle, ela é presente para o homem casado, para o homem solteiro, para o menino, para o mais velho, para a mulher, para a menina, para o adolescente, para aquele que é pastor, para o que não é pastor, porque a tentação ela vem nessa área, ela vem mostrar para a gente de que a gente pode errar, a gente pode falhar, não vai ter nada. E o que você está fazendo de errado hoje tem um freio, e o freio é você mesmo. Você faz até onde você quiser. A partir da hora que você não quiser mais, você para. E você tem uma palavra, você tem condições de fazer isso. Haja vista a maioria das pessoas que vão parar na casa de recuperação, independente de ser a de volta à vida ou outra casa qualquer, sempre abriram a boca para dizer: eu estou no controle, eu paro quando eu quiser, não me faz tanto mal assim. E o pecado traz essa ideia para nós. Porém, o que a Bíblia mostra é que o pecado funciona como uma corrente de muitos elos, e um elo vai puxar o outro. É só uma palavrazinha, mas daqui a pouco se torna uma fofoca maligna entre todos. É só uma olhadinha, mas daqui a pouco se torna uma pornografia destruindo a vida de um homem. É só uma troca de mensagem, mas daqui a pouco se torna um adultério onde o homem não tem controle. É só um dinheirinho de propina, mas daqui a pouco a gente tem um corrupto sem controle, tomando conta de tudo aquilo que está em sua volta. Tiago capítulo 1, verso de número 15, a palavra do Senhor diz assim: então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Abra os seus olhos hoje nessa noite para dizer para você: se tem uma coisa que você precisa evitar, se você não quer morrer, é pecar. E quando nós estamos falando de morte, irmão, não pense que você vai pecar e aí você vai atravessar a rua, um caminhão vai passar por cima de você, porque a Bíblia está falando disso. A Bíblia não está falando somente disso. O pecado nos levará sim para uma morte eterna, para uma morte definitiva, para um estágio de distância longe de Deus eternamente. Mas quando nós falamos de morte, nós estamos falando de uma degradação daquilo que somos, daquilo que fazemos e também daquilo que temos. Quando você olha para a vida de um pecador, ele é aquele que acumula em saco vazio, até chega muita coisa na mão dele, mas não permanece. Quando você olha para a vida de um pecador, ele é até alguém que consegue fazer algumas coisas e se manter de pé por um tempo, mas daqui a pouco ele está no lamaçal mostrando para todo mundo. Ele até prega, ele até canta, ele até vive, ele até frequenta a igreja, mas chega uma hora que a gente percebe que as suas forças vão cessando, que ele não tem mais condição de resistência, que ele não consegue avançar. E tudo isso por quê? Porque o pecado colocou na sua mente de que ele tem controle sobre isso. Mas entre aquilo que o pecado diz, entre aquilo que eu penso e entre aquilo que a Bíblia fala para nós, a Bíblia está dizendo: se você não quer morrer, não peque. Se você não quer morrer, se você não quer perder o que você tem, não peque. Se você não quer ver destruída a sua vida, sua família, seus filhos, não peque. Se sua vinda para a igreja você não quer que passe, que acabe, mas que você possa continuar, não peque. Porque o propósito do pecado é destruir a minha e a sua vida. Deus está querendo nos livrar disso em todo o tempo. Antes de haver um pecado praticado pelo homem na terra, nós já víamos uma palavra de Deus de livramento para o homem. O que Deus está falando para Adão lá no jardim é: você está vendo essa árvore, esse fruto, não toque, não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Antes de haver pecado, já havia livramento. Antes de haver morte, já havia livramento. Então eu percebo que Deus sempre está trabalhando por antecipação.
Se o inimigo traça uma armadilha, Deus já deu livramento. Se o inimigo traça uma situação adversa, Deus já proporcionou o escape. E eu não sei se sou eu, se sou você, mas se Deus quer falar isso aqui, Deus está trazendo livramento para a nossa vida hoje, nessa noite. Deus não quer que a gente morra, e eu quero falar com todas as letras: Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva e viva abundantemente. O pecado raramente anda sozinho, e eu coloquei aqui uma ilustração para poder contar para vocês. Conta-se a história de um homem que viu uma pequena rachadura na parede da sua casa. Não era muito grande, era uma pequena rachadura. Pensou: é apenas uma rachadura. Isso é meio coisa de homem, né? As mulheres vão falar isso daí com muita autoridade. Depois eu faço. O homem sempre está deixando para fazer depois. É igual a casa do Alexandre, marceneiro de qualidade, número 1, uma benção. Se você precisar de trabalho, procure ele. Mas se eu for lá, tem uma porta do armário dele que está faltando um parafuso. Eu tenho certeza disso, porque na nossa casa a gente sempre fala: daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu resolvo, depois eu dou um jeito nisso daqui. É apenas uma rachadura. Meses depois a rachadura aumentou. E aqui fica um conselho para nós: problemas não desaparecem, problemas são resolvidos. Se você fez vista grossa, o problema vai continuar e vai crescer. Se você achou que não é a hora, o problema vai continuar e vai crescer. Se você achou que não tem que fazer nada, o problema vai continuar e vai crescer. Porque não é o tempo que acaba com o problema, é a resolução, é resolvê-lo. Você precisa aprender a resolver problemas. E com a rachadura que cresceu, que aumentou, a chuva veio, entrou na rachadura, a umidade se espalhou e comprometeu toda a estrutura da parede. O que começou pequeno tornou-se em um grande prejuízo. E assim é o pecado na nossa vida. É uma situaçãozinha que não tem nada, não tem problema nenhum. É aquela jovem, aquele jovem de 15, 16, 17 anos, que está na flor da idade, que está num fogo dentro de si, sabe? Que quer sair, que quer namorar, que quer realmente ter a primeira relação sexual, sem perceber que o inimigo está falando: faz a primeira vez, depois eu te torno um prostituto, depois eu torno você uma prostituta. É aquele homem que pega o celular e fala: dá uma olhadinha, não tem nada, não tem problema nenhum. Mas ele olha uma vez, ele olha duas, aí ele vai no perfil, aí ele dá um coração, aí ele chama na mensagem. Daqui a pouco tem um adultério que ele está praticando. Problemas existem para ser resolvidos. E assim como essa rachadura, o pecado é algo que não dá para a gente deixar para depois. A gente precisa aprender a resolver essas pequenas rachaduras na nossa vida de forma imediata, para que ela não venha comprometer a nossa vida. Quando a gente permite e tolera pequenas rachaduras espirituais, elas vão se transformar em grandes tribulações. E eu quero repetir isso aqui. Isso precisa entrar no seu consciente, fazer parte da sua vida. Quando você permite as pequenas rachaduras espirituais, elas trarão, se transformarão em grandes destruições na sua vida. O pecado, ele vai gerar outros pecados. Quando nós olhamos para a história de Herodes, o seu problema em nossos olhos inicial era estar saindo com a irmã do seu irmão, com a mulher do seu irmão. Ele está se relacionando com ela. E essa história, irmãos, podia simplesmente acabar em adultério. A palavra chegou, revelou: você não pode. João era um problema para ele porque falava para ele a verdade. Isso é muito comum. Todo homem de Deus que se levanta para falar a verdade acaba se tornando um problema para outras pessoas. Mas se há um arrependimento no coração de Herodes, se ele tapa essa pequena brecha e conserta a sua vida, ele não teria um dano maior. Mas preste atenção: o adultério gerou rebeldia contra Deus. Eu não aceito o profeta, mas profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda ser dito. A rebeldia gerou perseguição. Eu preciso calar João Batista. Esse homem não pode mais falar da minha vida. A perseguição culminou em assassinato. E aí a gente vê que uma traição, agora nós temos um homicida. Antes ele era apenas um adúltero. Mas o pecado nunca anda sozinho. E Davi tem uma situação muito semelhante com a de Herodes. Olha só, primeiro ele cobiça Betseba. Ele olha, ele deseja, ele quer, mas não é dele.
Uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi é o fato dele olhar do palácio, escolher a mulher, querer ela e falar para o servo: vai buscar para mim. E aí o servo vira e fala: mas meu senhor, essa mulher, ela não é a esposa, né, do teu servo Urias. Olha só o livramento antes do problema. Mas Davi cobiça, deseja, comete o adultério, depois ele mente, ele engana. Quando Batseba aparece grávida, ele chama Urias da guerra e embriaga ele, embebeda ele para quê? Tem uma noite de amor com sua esposa. Quando o filho nascer, ele é seu. Então ele mente, ele oculta, o pecado só vai aumentando e ele termina planejando a morte de Urias. E Salmo 42, 7, a palavra do Senhor diz de forma muito simples: um abismo chama outro abismo. Você pode repetir comigo? Um abismo chama outro abismo. Mais uma vez, só vocês. De novo, por favor. Você já viu, irmãos, aquelas pessoas que colocam pedras de dominó enfileiradas e fazem longos percursos com aquelas pedras? E quando ele derruba a primeira, começa a se derrubar uma centena, talvez uma milhares. Tem uns que fazem desenhos, que fazem ilustrações, mas é um efeito cascata. Assim é o pecado na nossa vida. A gente nunca consegue parar no primeiro erro. A gente nunca consegue, irmãos, parar na primeira situação, porque o pecado nunca vai andar sozinho. Então, o que nós olhamos e temos que tomar cuidado é que um abismo sempre vai chamar o outro. Um pecado sempre vai trazer o outro. Uma vez praticado aquilo que não devo, sempre haverá outra manifestação. Se um abismo chama o outro, eu não posso cair no primeiro. Eu tenho que evitar o primeiro erro, o primeiro gole. Eu tenho que evitar a primeira mentira, a primeira murmuração, a primeira reclamação, o primeiro questionamento sem fundamento, porque essas coisas vão levar às outras. E terceiro, o pecado produz escravidão. E aqui eu tenho certeza que, como eu, todo mundo já foi escravo do pecado um dia, amém? Amém. Todo mundo já esteve cativo pelas mãos do pecado. E eu te pergunto: era bom? Terrível? Sofredor? Vergonhoso? Lastimável? Frustrante? Quantas vezes, irmão, a gente pecou? Preparou aquela sexta-feira, passou aquela alfazema, preparou aquele brilhante no sapato e falou: hoje vai ser minha noite. Voltou de manhã arrebentado, frustrado, sem dinheiro, sozinho, depressiva, entristecida, violado, violentado, machucado, ferido. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele destrói a nossa vida, porque nos coloca, Marcos, em uma condição de escravidão. E o que nós olhamos é: Herodes não é um homem livre, Herodes é um homem escravo. Escravo do quê? Em primeiro lugar, ele era escravo dos seus desejos. Para satisfazer e continuar tendo Herodias como sua amante, ele está disposto a fazer o que ela pedir. Ele está disposto a realizar qualquer tipo de desejo que ela coloca. E o que nós vemos é a cobiça dos seus olhos e o pecado de adultério na sua vida já se inclinar para a filha de Herodias. É a sua sobrinha, mas ele está encantado. A menina é linda, dança muito bem, e ele já está totalmente movido pelo seu desejo. Se eu posso ter a mãe, menina, peça o que você quiser, porque o que você pedir, eu vou entregar para você. Ele está cativo, é prisioneiro dos seus desejos, ele é escravo dos seus desejos. Segundo, Herodes é escravo da opinião dos seus convidados. Ele está em uma festa, e festa costuma ter pessoas, e na casa do rei costuma ter banquetes, e aonde tem banquetes tem muita gente, e o que ele está fazendo é dando uma palavra pública: peça-me o que você quiser, porque o que você me pedir, eu vou fazer, eu vou realizar. E nisso tem muitas pessoas que estão vendo aquilo que ele está dizendo. E se tem uma coisa, irmãos, que um homem precisa tomar cuidado quando ele honra a palavra dele, é com aquilo que ele fala. Porque se outra pessoa viu, ele não vai voltar atrás. É por isso que eu guardo aquilo que eu falo, que eu tomo cuidado antes da palavra sair da minha boca, porque se saiu da minha boca, eu farei, custe o que custar, sofro o que vou sofrer. E aqui a gente vê que Herodes está totalmente escravo dos convidados, porque agora ele não pode ser desmoralizado. Que rei é esse que fala e não cumpre? Falou para a menina que ela pudesse pedir o que ela queria, que ele ia entregar.
Ela pediu a cabeça de João Batista, e por causa da pressão do olhar das pessoas que estavam ali, ele cede, ele é escravo da opinião alheia, da opinião dos seus convidados. Terceiro, ele é escravo da pressão de Herodias. Herodias é aquela amante que não solta corda, vai fazer o que eu quero, andar como eu quero, viver como eu quero, vai aceitar o meu desejo, vai tirar João da nossa história, vai calar o profeta. Eu não quero saber da consequência, da dor, do trauma que você vai enfrentar, mas eu pressiono a sua vida até você realizar aquilo que quero. E aqui, irmãos, o que eu tenho de história de homens que tiveram problemas com adultério não está escrito. Começa com um olhar, uma saída, um telefonema, uma mensagem e uma foto. Daqui a pouco o cara não consegue cuidar mais da mulher e dos filhos, porque ele está cativo na mão de uma amante, tá? Então, quando ele faz o juramento imprudente, o que está acontecendo com ele é que ele sabia que estava errado. E muitas vezes, irmãos, se tem uma verdade que precisa fazer parte da nossa vida é: eu sei quando eu vou pecar. Eu sei quando é o pecado que está movendo a minha vida. O pecado, ele deixa suas evidências, e aqui ele sabe que ele vai pecar, mas ele sente-se preso a todas essas situações, não podendo ter uma atitude diferente. E João 8,34, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Está aí na tela aí, Leandra? Você conseguiu colocar João 8,34? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é... Eu não entendi, é o quê? Escravo do pecado. Você pode falar de novo? Escravo do pecado. O pecado promete liberdade, mas entrega a corrente. O pecado promete prazer, mas entrega sofrimento. O pecado promete ilusões, mas traz uma realidade muito cruel. O pecado traz destruição. A cabeça de João Batista foi colocada em uma bandeja. Uma família foi destruída, uma liderança corrompida, uma consciência ficou atormentada. Por quê? Porque o pecado, irmãos, nunca destrói apenas quem pratica. Ele acaba afetando a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu acredito que eu posso falar aqui, mas aqui eu tenho com muita alegria a vida do Fabrício e da mãe dele. O Fabrício era o homem que pecava. O Fabrício era quem tinha o problema, mas a mãe chorava, a mãe sofria. O Alexandre era o homem que pecava. O Alexandre era o homem que falhava, mas a Rosângela sofria. O Haroldo era o cara que pecava. O Wanderson era o cara que pecava, mas o pai. A Cris está sofrendo, a Cris está passando um processo. Outras mães estão nessa situação. Por quê? Porque o pecado nunca aflige somente a vida de quem o pratica, mas vai ferir a vida de todos que estão ao seu redor. Vai machucar a vida de todos aqueles que estão em sua volta. E às vezes nós estamos dizendo: eu te amo, mas eu faço você sofrer, porque eu não consigo abrir mão do pecado que eu pratico. Eu te amo, eu te quero tão bem, mas eu não consigo deixar você de sofrer, de ser envergonhado, de ser envergonhada, de chorar, porque eu não consigo abrir mão do pecado que eu estou praticando. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, toda a trajetória de pecado vai terminar em morte. Ela pode ser espiritual, a morte pode ser moral. Você já viu alguém que teve a morte moral da sua vida? Um homem sem palavras, sem confiança, sem crédito, uma mulher sem respeito, uma mulher sem nenhum tipo de apreço pela vida dela. Morte do pecado se manifestando. Essa morte, ela pode ser relacional. Casamentos terminam, pais abandonam seus filhos. Eu me preocupo muito com essa palavra que a Bíblia diz para a gente tomar cuidado com isso. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, todavia eu jamais te abandonarei. Olha a condicionante que Deus está colocando aqui. Pai e mãe pode se cansar e abandonar, eu ainda vou insistir. Mas pai e mãe às vezes desiste, abandona, deixa de lado, porque está sofrendo. E em alguns casos, e a gente vê isso acontecer algumas vezes de forma muito breve, a morte física. Acabou e não viveu a possibilidade da reconciliação com o Senhor. Então o pecado é esse ciclo de cativeiro que aprisiona a nossa vida, que destrói aquilo que somos, que machuca quem somos.
Mas olha só, também está destruindo as pessoas que amamos, também está destruindo a nossa casa, a nossa família, também está destruindo a vida dos nossos filhos. Irmão, ontem eu estava comemorando o aniversário de uma amiga, eu e Carla, deixamos Efraim e Benjamin em casa, e a gente saiu para comemorar o aniversário dessa amiga, e aí a gente está voltando para casa, e aproximadamente 11 horas da noite, eu pego o telefone, ligo para o Efraim e falo: filho, levanta, tranca a casa, fecha a porta, vai deitar que o pai só chega em casa amanhã. Benjamin com 9 anos, chorou um monte, chorou, que eu acredito que o irmão Sebastião deve ter ouvido o choro lá. Ouviu, com certeza ouviu, quase foi lá. E ele estava chorando, só que o Efraim pega o telefone e fala assim: pai, pode chegar em casa, eu estou te esperando. O senhor jamais faria isso daí. O senhor é um pai protetor. Se o senhor tivesse que chegar aqui 3 horas da manhã, o senhor chegaria, mas o senhor não ia deixar a gente sozinho. Benjamin, fica quieto, daqui a pouco o pai está aqui. Eu já estava na esquina de casa, eu já estava chegando. Mas que alegria meu filho saber que eu sou o tipo de pai que ele tem, que a minha moral para os meus filhos continua intacta, que eu ainda sou um exemplo de proteção e de amor pela vida deles. Que bom olhar e ver isso, porque quem está em um ciclo de pecado não está conseguindo ser referência nem para quem está dentro de casa. Hoje, à tarde, Carla fala muito pouco, amém? Muito pouquinho, mas quando ela fala, irmão, é poderoso, abençoa muito minha vida. E hoje ela pegou o microfone, ela pediu uma oportunidade. Você acredita nisso, Alexandre? Ela pediu uma oportunidade, ela falou: eu quero falar. E ela vira e fala assim, na frente de todo mundo: eu não quero falar com o pastor Haroldo, eu quero falar com o Haroldo. Haroldo, você é uma referência de masculinidade para a minha vida. Um dia eu estava dentro de um ônibus, mãe solteira, e eu pedir a Deus um marido que pudesse cuidar de mim, e Deus me deu um marido para que pudesse ser uma referência masculina na minha vida. Mas eu, irmãos, já fui um prisioneiro do pecado, talvez o mais cativo, o mais sujo, o mais imundo, o mais imoral, o mais perdido, o mais perverso entre nós aqui, o que mais machucou, o que mais sofreu. Eu não posso dizer o quanto você sofreu, mas eu sei das minhas dores. Como eu disse aqui que não sei o tanto da medida que Cristo é para você, eu sei o que Cristo é para mim, mas quem muito foi perdoado, muito ama, é isso que a palavra do Senhor diz. Se eu venci isso, irmãos, todos nós temos condições de viver. Se eu sair do poço que eu estava, você tem condição, porque se eu desci muito profundo, seu lugar é mais raso. Se eu estava com lama até o pescoço, você estava até os tornozelos. E você tem condição de viver isso. Então o que eu faço para vencer o ciclo do pecado? Primeiro, confesse o seu pecado imediatamente. A rachadura apareceu na parede, conserte. Não é depois, não é semana que vem, não é o mês que vem. Se você esperar 30 dias, pode custar sua comunhão na igreja. Se você esperar uma semana, pode custar o seu casamento. Se você esperar 3 dias, pode custar o seu emprego. Se você esperar mais de um tempo, pode custar a sua vida com Deus. O pecado cresce na escuridão. O pecado cresce na escuridão, mas ele perde força quando é colocado diante de Deus. Se a escuridão fortalece o pecado, a luz do Senhor derrotará o pecado e nos dará a vitória para a glória de Jesus. 1 João capítulo 1 verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar cada um dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, Deus não está dizendo para nós que a gente vai ter uma vida, irmãos, totalmente inatingível por causa disso. Nós somos pecadores em transformação, nós somos pessoas vivendo o processo de santificação. Os erros estão sujeitos a qualquer um de nós aqui, a qualquer um, a mim e a você. Mas olha só o que a palavra está dizendo para nós: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Deixa eu te falar, a fidelidade do Senhor não mudou, Ele continua sendo fiel. Os perdões de Deus não cessaram, Ele continua perdoando aquele que confessa o seu pecado.
Então o meu conselho para você: não negocie com o pecado, confesse. Você pode repetir comigo a partir de hoje: eu não negocio mais com o pecado. Sempre que acontecer, eu confessarei imediatamente. Segundo, se eu quero vencer o ciclo do pecado, corte as oportunidades que alimentam o pecado. Corte os caminhos do pecado até a sua vida. Elimine tudo aquilo que possa fazer sua vida correr risco. Alguns meninos lá na casa de recuperação às vezes ficam chocados com as coisas que eu falo, mas uma das coisas que eu falo, Cris e Jackson já ouviu muito isso lá, acredito que Fabrício também, eu falo para eles: se você colocar em risco a minha recuperação, eu elimino você da minha vida. Eu estou aqui para cuidar de você, mas não vem colocar em risco tudo que todo esse tempo eu estou construindo no Senhor, porque eu vou eliminar você da minha vida. É uma palavra dura? É uma palavra dura, eu não vou negar, mas é uma pessoa que tem consciência do quanto já sofreu e não quer sofrer mais. Qualquer situação. Hoje eu recebi a visita de um assessor, de um candidato a deputado, e eu não sei, vai bater na porta da sua casa ainda, já bateu na minha, mas eles vão nos procurar. E o que eles querem? Pastor, vamos fazer uma aliança. Pastor, vamos fazer uma situação. E escute, irmãos, eu já tenho uma aliança com o Senhor. Eu não tenho por que sentar em mesa de gente que está querendo me comprar, para que eu possa servir, para que essa pessoa venha usurpar do poder. Não posso sentar com pessoas que pensam de qualquer jeito, e aí vem: olha, eu quero te apresentar o deputado, e aí falou o nome do deputado. Aí eu falei: sério, irmãos, é esse aqui, filho desse aqui, que morou em tal lugar, é esse mesmo. Você conhece? Eu falei: conheço, ele foi acusado de estar envolvido com o tráfico na cidade de Mauá. Ô pastor, é verdade. Eu falei: então, não tem aliança, não tem conversa, não tem papo. Eu já tenho uma aliança com Jesus. Jesus ensinou a gente a lidar radicalmente com aquilo que faz a gente tropeçar. Mateus 5,29, a palavra diz assim: se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o. Caramba, pastor, onde que eu vou pôr meus cílios agora? Pago tão caro para fazer meus cílios. Mas olha o que Jesus está dizendo: se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. Jesus continua dizendo, né? Se a tua mão te faz pecar, corte-a. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Às vezes nós estamos querendo tolerar na nossa vida comportamentos, e a gente não está percebendo que isso nos leva à condenação. Às vezes a gente está tolerando, irmãos, relacionamentos, proximidades, e a gente não percebe, irmãos, que isso traz para a gente destruição. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu fui pregar numa igreja, eu acho que o Benjamin nem era nascido ainda, e aí quando eu estou passando pela porta, a obreira vira para mim e fala assim: nossa pastor, eu te ouviria pregar a noite inteira. E eu falei: quem continua a mensagem é minha esposa, vou te passar o número dela, Carla vai dar continuidade no sermão. Amém, pastor, Deus abençoe, vai embora com Deus. A gente não pode ser tolerante, a gente não pode brincar, a gente não pode negociar, a gente não pode, irmãos, flertar, a gente não pode manter. Jesus está ensinando a gente a ser radical. E o que isso implica? Remover da nossa vida hábitos. Existem hábitos que você como pecador tem, mas como você é um santo em transformação, abre mão dele. Jesus está mandando a gente remover ambientes da nossa vida. Existem ambientes que a gente não frequenta mais, mesa que a gente não senta mais, lugares que a gente não entra mais, círculos que a gente não faz mais parte. São ambientes que precisam sair da nossa vida. E aí eu venho de segunda a sexta na igreja, estou lá, beato, não falto, Deus faz uma obra na minha vida, e Deus está falando: sai do lugar que você frequenta, abandone esse hábito aí na sua vida. Aí fica uma guerra entre você e Deus, você pedindo uma coisa e Deus te pedindo outra, você pedindo para Deus um milagre e Deus pedindo para você esforço e transformação.
Você pedindo para Deus uma oportunidade de viver as suas promessas e Deus convidando você a viver o seu plano, porque você não consegue deixar de frequentar os ambientes que somente uma pessoa tomada pelo pecado frequenta. Jesus está mandando remover da sua vida amizades, excluir da sua vida amizades, esquecer da sua história pessoas que só te levam ao pecado. E aí você vai falar assim: pastor, quer dizer então que Jesus está mandando eu esquecer as pessoas, mas ele disse para amar a todos. Sim, Jesus disse para amar a todos, mas ele não foi influenciado por ninguém. Na vida de Jesus apareceu o tentador para oferecer para ele todas as riquezas da terra, e ele disse não. Na vida de Jesus apareceu pessoas para forçá-lo a tomar o poder à força, e ele disse não. Na vida de pessoas apareceu pessoas para aclamar ele como rei, e ele disse não. Eu vou andar com aqueles que eu posso ministrar sobre os seus corações, mas a gente quer andar com todo mundo. Vocês dois podem subir para a gente acabar juntos aqui? O que Jesus está mandando a gente fazer? Eliminar da nossa vida, abrir mão de práticas que nos levam à tentação. Abrir mão de práticas que nos levam à tentação. Cara, em nome de Jesus, sai do perfil dessa mulher aí que você está todo dia clicando e entrando para ver. Abandone isso daí. Mulher, em nome de Jesus, feche a sua boca se for necessário, mas pare de murmurar, de reclamar e de questionar. Pare de achar que não dá nada, que não tem problema nenhum. Sempre vai ter. Se a pessoa que está do teu lado não para de falar, então feche os seus ouvidos. Se fechar os seus ouvidos não for suficiente, mude de lugar, mude de rua, faça alguma coisa, mas evite isso na sua vida. Porque a gente está aprendendo aqui que um pecado leva à morte, mas ele vai fazer a gente passar por uma sequência. E Jesus está falando para você ser radical com o pecado. E eu não sei se você sentiu isso na pele. O pecado foi radical comigo. O pecado não brincou de ser pecado na minha história. Eu completei, irmãos, 18 anos de um homem liberto. Eu completei 46 anos de vida essa semana. E escute, irmãos, eu estava morto. Quando você olha para a casa de recuperação de volta à vida, às vezes você não consegue associar isso com a minha vida. Escute, eu estava morto. 15 anos de droga, 10 anos de crack, 3 anos de rua, 7 meses sem tomar banho. Minha mãe me viu perambulando na rua como louco, parou o carro na rua junto com meu pai e começou a chorar. O que aconteceu com o nosso filho? Eu já não tinha mais casa, eu dormia no meio do mato. Eu fiz, irmão, dentro de sabe essa boca de esgoto bem grande que cai dentro do rio? Eu coloquei um pallet ali e eu deitava ali naquele lugar. A água do canal passava por baixo de mim porque eu estava no pallet. Ele ficava maior e eu estava ali dentro ali, eu estava morto. E eu pude completar mais um aniversário, eu pude viver mais um tempo. Eu não sei você qual que é a perspectiva de vida que você tem, mas escute o que eu vou te falar, e que isso seja aterrorizante para você. Eu estou no lucro. Se eu viver 47, glória a Deus. Se eu viver 48, glória a Deus. Eu não estou, irmão, eu quero fazer 90 anos, não. Eu estou feliz pelos 46 que eu estou fazendo agora, porque não era para mim fazer 30, não era para mim fazer 28, não era para mim fazer 25, não era para mim fazer 19. Por que isso? Porque o pecado foi radical comigo. E aí Jesus está falando, seja radical com o pecado. Você pode dizer para alguém que está do teu lado, chegou a hora. Diga mais alto, chegou a hora. Deus está te dando autoridade para isso. Essa é a hora de você ser radical com o pecado. Deus está te dando autoridade para isso. Deus está te revestindo de poder para isso. Ou você mata o pecado agora, ou ele te mata amanhã. E Deus está falando, seja radical com ele. Terceiro, ande cheio do Espírito Santo. Ande o quê? Não entendi? Irmão, não falte no culto na igreja. É ande cheio do Espírito Santo.
Eu tive a chance de sentar com o Efraim, com o Benjamim e ministrar o coração deles essa palavra essa semana antes de estar aqui pregando para vocês. E aí eu falei para eles, eu fiz um símbolo, como que se a gente derramasse algo num copo e fizesse assim. E todas as vezes que hoje eu faço assim, principalmente para Benjamim, já sei, papai, se eu estiver cheio, nada mais vai vir sobre a minha vida. E aí a gente não consegue entender por que às vezes o pecado encontra em nós vulnerabilidade. Por que o pecado encontra em nós espaço? É porque a gente, irmão, está meia boca. É porque a gente está meia chaleira. É porque a gente não está transbordando da presença do Senhor. Então não basta abandonar o pecado, é necessário ser preenchido pela presença do Espírito de Deus. E eu não sei, irmão, se é o teu desejo ser cheio, mas eu sei que é o desejo do Senhor te encher. Se tem uma das coisas mais fáceis de se viver com Deus, é essa: ser cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia! Para a gente ler aqui esse versículo, Gálatas 5,16. Fique de pé no seu lugar. Eu preciso acabar, irmãos. Eu estou com tanto gás, tanta vontade aqui. Mas uma coisa que é inimigo da gente é relógio. Relógio é nosso inimigo. Mas olha só, Gálatas 5,16 está dizendo: por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo quê? Espírito. Não entendi? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você pode ler sozinho? 1, 2, 3. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então quem não quer mentir é cheio? Quem não quer roubar é cheio? Quem não quer enganar é cheio? Quem não quer murmurar é cheio? Quem não quer prostituir é cheio? Quem não quer adulterar é cheio? Quem não quer corromper é cheio? É cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, olha o que a Bíblia está dizendo: de maneira nenhuma, de modo algum, de jeito nenhum, satisfará o desejo da carne. Então, irmãos, a gente não está falando de força de vontade, a gente está falando do poder de Deus. E é isso que essa palavra hoje mostra, que Deus quer liberar sobre a sua vida: poder. E eu profetizo sobre você poder, para que o pecado não prevaleça, mas para que o pecado seja derrotado pela autoridade da presença de Jesus, pela autoridade da presença do Espírito Santo que é sobre a sua vida. Nunca mais você será refém, nunca mais você será cativo, nunca mais você será prisioneiro, nunca mais a tua carne vai dominar, nunca mais a tua carne vai te prender, nunca mais a opinião dos outros fará você refém, nunca mais você será uma pessoa movida pela presença de Deus, tomado pela glória de Deus, que vai viver algo extraordinário na presença do Senhor, e que será uma referência para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Ah, irmão, em nome de Jesus, está na hora da gente entender isso, que o Senhor quer derramar a presença dEle aqui sobre nós hoje, para que essa seja uma semana de vitória, uma semana de libertação, uma semana de conquista, uma semana de paz, uma semana de alegria. É o que Deus tem para a gente. Feche os seus olhos comigo, eu quero orar por você. Quero clamar a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu suplico, Senhor, nesse momento aqui agora, com que os céus, ó Deus, possam se abrir e fortalecer, ó Deus, todos aqueles que estão precisando de força para vencer, Senhor, o pecado. Se existe alguém, ó Deus, que está em oração, pedindo a Ti força, coragem, resistência, ser sobre a vida dessa pessoa agora. Toma ela, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, pelo Teu poder. Manifesta, Deus, a Tua glória, a Tua unção, Senhor, e cumpra, Senhor, o Teu propósito sobre a vida de todos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazer, ó Pai, restauração. Venha, Senhor amado, fazer a Tua obra. Venha glorificar o Teu nome. Venha trazer, Senhor, o Teu tempo. Venha proporcionar, Senhor, a autoridade sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que hoje se levanta neste lugar, pelo Teu poder, Senhor, para poder viver, Senhor, a Tua obra, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor.